do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Tá, eu queria trazer uma mensagem para vocês que se encontra em 1 Reis, capítulo 17. Elias prediz contra Acabe e é sustentado por corvos. Gostaria de ler do versículo 6 ao versículo 7. Leia comigo. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. Bebia do ribeiro. Sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém. Só até aqui, irmãos. Gostaria de trazer essa palavra e porque ela me chamou muita atenção pelo que aconteceu com Elias. Elias é um profeta do Senhor, servo do Senhor, que teve uma grande audiência, a gente pode dizer assim, em Reis. 1 Reis, do capítulo 17 em diante. Ou até mesmo do capítulo 16, em que se iniciou o reinado de Acabe. Acabe, ele era um rei mau, que já era bem mau, mais mau que o próprio Jeroboão, que para quem sabe, Jeroboão era um rei que era bastante mau, e ele reinou por bastante tempo também. Tinha dois reinados, o reinado de Jeroboão e de Roboão. Nesse reinado, Jeroboão se manteve firme, de uma maneira mal, porque ele tinha um reinado de dinastia, né, a gente pode assim dizer. Já Roboão, ele foi bom, mas morreu, sendo mau. Depois veio mais filhos e faziam a mesma coisa que Roboão. Alguns eram bons, mas depois se tornavam maus, morriam. E assim ia até chegar em um reinado que já estava chegando mais pra frente. Mas enquanto isso, Jeroboão continuou firme, se manteve firme, enquanto várias pessoas do reinado de Jeroboão, filhos, príncipes, iriam morrendo. Até que Jeroboão deixou seu reino, finalmente, né? Depois de tanto e tanto tempo de maldade, e chegou Acabe. Só que aí é que tá. Jeroboão já era mau e Acabe foi ainda mais mau. Só que o pior de tudo é que Acabe se casou com Jezabel, que para quem sabe, com certeza ela tem uma má reputação, uma reputação terrível. Muitos a consideram a mulher talvez mais mal da Bíblia, ou uma das três, que a gente pode assim dizer. Então, a partir daquilo, Elias foi um profeta enviado para acabar com aquele reinado de dinastia, que ia crescendo e não parava. Porque Jezabel, Acabe a gente já sabe que era mal, mas Jezabel, ela trouxe a influência de Baal, que era um outro deus, que claro, não existia, com certeza, só tem um único e verdadeiro Deus, nosso Deus, e veio Baal. Ela trouxe essa influência de Baal para todo o reino, e os servos do Senhor, que Acabe até chegava a adorar a Deus, acabavam sendo influenciados por aquilo. E era uma tristeza imensa, porque eram obrigados a fazer aquilo que não gostavam. E se não faziam, eram mortos. Jezabel tinha uma grande regra que era marcada em seu coração. Não fez o certo, desobedeceu, fez errado, seja o mínimo detalhe que foi, a gente pode dizer assim, corte-lhe a cabeça. Porque Jezabel, ela tinha essa má influência no seu coração, que se multiplicava cada vez mais e mais. Principalmente porque ela era uma mulher comum. Mas quando se casou com Acabe, ela se tornou uma rainha. E ela podia fazer muitas coisas. E os maus pensamentos vieram para ela. Então, desobedeceu, fez errado, não adorou a Baal. E se recusa a qualquer tipo de influência a Baal, né? Qualquer tipo de adoração a Baal, era corte-lhe a cabeça. E ela não tinha outra regra que vinha na cabeça dela. Ela sempre pensava em matar, ou em fazer mal, ou em sofrer, ou em fazer outras diversas maldades. E Acabe era influenciado por Jezabel, porque Jezabel era uma mulher bonita, e ele gostava de Jezabel. Então o coração dele também era influenciado pela rainha da maldade. Mas vamos voltar ao foco da palavra. Elias. O que aconteceu com Elias? A gente já deu um contexto do que estava acontecendo com Elias naquele momento. Aonde Elias estava, do capítulo e o que estava acontecendo em 1 Reis, naquele momento. Então, o que aconteceu foi simples. Elias foi enviado por muito tempo em todo esse reinado de Jezabel e de Acabe para predizer a ruína daquele reino.
falando diversas coisas que iam acontecer no nome de Deus, no nome de Jeová, para cada um ali. Só que feitos marcantes de Elias, na Bíblia, era porque ele era muito corajoso, um homem verdadeiramente ousado. Ele tinha uma força que vinha do seu coração, claro, também de Deus, que era obedecer ao Pai. Independente da missão que ele era enviado, ele ia. E olha que Elias, naqueles tempos, na maioria das vezes, os servos do Senhor não tinham tanto dinheiro. E essa missão que ele foi enviado, que foi, se eu não me engano, a primeira missão de Elias, já citada em 1 Reis, que era predizer a ruína de Acabe. Só lembrando que Acabe já tinha se casado com Jezabel, e Jezabel era muito má. E a partir dali, Elias escapou são e salvo, falou o que deveria falar para Acabe, e depois o que aconteceu com ele foi incrível. Porque Deus foi enviado para ele a missão de Elias e predizer a ruína de Acabe, de Jezabel, e depois ir embora para um certo local, para uma certa casa, a gente pode assim dizer. Ele prediziu a ruína de Acabe, dizendo que não haveria chuva naqueles dias. Nenhuma gota sequer de orvalho cairia naquelas terras. A gente segue em frente em Elias indo para a casa que foi enviado e ele foi com a seguinte missão: não iria comer e não iria beber. Na verdade, ele iria sim, só que ele iria beber de um ribeiro, de um rio que tinha ali perto, e iria comer se alimentando de corvos, não se alimentando dos corvos. Corvos iriam trazer comida. Isso é extraordinário, meus irmãos. E prova o quanto Deus é incrível, o quanto o poder de Deus pode ir longe. Porque naquele momento a gente podia ter qualquer pensamento do medo dos corvos se espantarem e não levarem comida, de alguma certa forma os corvos não obedecerem. Mas Elias não teve esses pensamentos. Ele fez o que foi enviado para se fazer, chegou até a cabana e os corvos vieram. Eles entregavam comida, não se assustavam, ele comia, se alimentava bem, bebia água daquele ribeiro que podia ter qualquer bactéria que fosse, ele bebia uma água limpa e Deus o capacitou. Então, meus irmãos, agora seguindo para o significado espiritual e material que a gente tem que olhar. Deus, ao longo da nossa vida, ele vai nos entregar diversas missões, mas não as negue. Muitas vezes a gente fica com medo de a gente não estar preparado, de a gente não ter os recursos suficientes, mas não tem essa quando se trata de Deus. A gente pode estar no lugar que for, a gente pode se imaginar que eu tô em um monte gigantesco, num lugar muito alto. Se for preciso, Deus faz a gente criar asas para sair dali. Então, não duvide do poder de Deus. Assim como Elias não duvidou e foi fortificado, conseguiu vencer, e o que aconteceu para acontecer, aconteceu, vai acontecer o mesmo conosco. Vamos ter cada vez mais fé, acreditar mais em Deus, acreditar mais no Senhor, nos planos e nas obras que Ele tem para nos entregar. Porque durante a nossa vida vão vir diversas missões. Outras coisas são testes. A gente está cumprindo o nosso sonho. Vamos imaginar. Eu tive um sonho desde pequeno, eu sempre quis fazer aquilo. E agora está na hora de eu me administrar. Vamos pegar um exemplo de eu estiver me administrando num emprego, que é o emprego dos sonhos, que eu sempre quis ter. Eu me preparei, estudei, fiz de tudo para chegar até lá. E muitas vezes chegam esses testes, essas provações. Mas tenha fé, porque Deus, Ele faz a gente, Ele prova a gente de uma maneira que, se a gente cumprir, se a gente for forte até o final, Ele nos entrega aquilo que a gente queria em um dobro. Deus sempre vai estar lá para abrir os nossos olhos, porque a gente tem que sempre se lembrar de que Deus é o nosso Pai e Ele quer o nosso melhor. Então, vamos finalizar essa palavra com o seguinte pensamento, que eu quero que todos vocês que estejam me assistindo nesse momento possam levar para a vida de vocês. Tenham fé em Deus, tenham fé nos planos dEle, nas obras dEle, e tenham de acreditar nas missões, aceitar aquelas missões, e independente do que for, vai dar tudo certo, porque Deus nos entrega os recursos necessários, nos entrega a força necessária, porque Ele é Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E lembrem-se disso por toda a sua vida. Nas missões, todos seremos bem-sucedidos em ter fé.
Por último, gostaria de falar de algo que eu até agora não falei, né? Que no último versículo aconteceu o que era para acontecer. Na terra de Acabe não choveu, não caiu uma gota sequer de orvalho naquelas terras. O ribeiro que Elias estava se bebendo água secou. E a partir dali eu vou meditar mais nas palavras. Se vocês quiserem, eu até trago uma parte 2 falando do que aconteceu a partir dali. Falando como é que Elias conseguiu beber água, se alimentar, ou o que aconteceu seguindo na palavra. Se pedirem, eu vou trazer, prometo, e que Deus abençoe a vida de vocês. Que essas palavras possam estar marcadas nos seus pensamentos e que Deus fique com vocês.